Boa noite, pontualmente às 8 horas. Hoje, quarta-feira, a gente adiantou um pouquinho essa semana, né, a live, porque amanhã eu vou ter um compromisso, mas uma live muito importante, ó, o Vitor já tá aqui. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, vocês que vão estar entrando agora, vocês que vão estar ouvindo o nosso podcast do Momento Saúde. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo, se é bom dia, se é boa tarde, qual o horário, mas queria que você compartilhasse essa live com o maior número de pessoas que você puder, porque hoje a gente vai ver uma história muito importante. Essa história, aquelas histórias com H, aquelas histórias que você ouve e fala, isso é real? Pois é, a gente trabalha muito com diagnóstico, fica muito preso a diagnósticos, né? Mas hoje alguém muito especial vai falar dessa superação, que é o Vitor, né, Vitor? O Vitor já tá aqui. Boa noite a todos vocês, vocês que estão chegando agora. E eu vou aqui, ó, convidar aqui o Vitor e todos vocês que estão assistindo a gente. Boa noite, Boa Vitor! noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, com muito frio, que aqui tá frio demais. Eu queria estar aí, aqui tá quente, tá um pouquinho Tá frio. doido? Todo mundo fala isso. Mas, gente, vocês não imaginam, hoje uma ventania. Sabe o que é ventar que nem passarinho conseguia voar? Foi uma coisa assim bem feia. Vocês vão ver hoje nos jornais que aqui em São Paulo hoje teve uma ventania muito feia, viu? Eu já tive aí por agosto e é bem frio mesmo. É, né? Não vejo a hora que Uhum. passe logo. Acabei de sair do Nordeste, um calor gostoso para vir aqui para esse frio, Você teve por né? aqui? Eu estava lá no Piauí, a gente passou um tempo no Piauí, a gente conheceu pessoas maravilhosas, a gente fez amigos e voltar, né? Eu sou daquelas pessoas que eu não curto frio, não, sabe? Curto, gosto do calor, amo praia, amo aquele verãozão e mas, né, Deus me colocou aqui, ele tem um propósito, né, Vitor? Uhum. E é Eu pra. gosto, eu gosto muito de frio. Eu gosto. E eu falei, ó, eu já falei pra Camilinha, quando ela vir, né? Minha casa tá perto, pode vir ficar aqui. Então, para isso que tem casa em São Paulo, né? Bom ter amigos novos, amigos que moram perto de capitais, né, Vitor? É para isso, né? Graças a Deus a internet possibilitou que a gente faça amigos em todo lugar, né? Sim, e eu fico muito feliz porque através da Camilinha eu acabei conhecendo você e ela quando falou da sua história eu falei, eu vou ter que contar isso, né? E eu sei que o Vitor é um pouco tímido, viu, gente? Mas ele topou esse desafio, quer contar um pouco da história dele para nós, né, Vitor? A Camila, ela é o contrário de mim, né? Tipo, ela é toda desinibida, quer contar a história dela para todo mundo. E foi por conta disso que eu comecei também a fazer live, aparecer um pouco, para contar a minha história e Uhum. motivar a quem acha que a vida é dura, que a vida não tem nada para oferecer. E eu Uhum. tô aqui para mostrar que é o contrário, né? Que a vida tem tudo para mostrar que você pode e que você também é filho do homem e Isso. que você consegue tudo. E ele mostra superações, né? Para mostrar o quão milagroso é o nosso Deus, né? Quando a gente se dispõe na mão de um Deus, e eu creio que por trás de você, com certeza, tem uma mãe de muita oração, de muita fé, e é por isso que você está aqui hoje, né? Porque Isso, quando a isso. gente descobre um diagnóstico, não é só para a gente move uma nação, a gente move uma família, né? Então, a gente Muito quer contar. engraçado, quando minha mãe soube do diagnóstico, eu tinha 3 anos de idade e a gente. Ah, deixa eu me apresentar logo. Eu sou Apresenta aí, Vitor, Vitor. eu moro Conta aqui aí, fala aí. em Sergipe, né? Eu sou do interior de Sergipe, no caso. Moro em Uhum, Japoatã, no interiorzinho daqui do Baixo São Francisco. E minha mãe, ela descobriu, eu tenho paralisia cerebral, ela descobriu com 3 anos. uhum. Mas como ela Só que, descobriu, Vitor? Por que ela foi atrás desse diagnóstico? Porque a gente vê muitas mães que os filhos estão em desenvolvimento e às vezes só porque demora um pouquinho para andar, elas já ficam foi justamente por desesperadas. isso. Demora para Eu era, falar. eu era tido como preguiçoso.
Aham. Eu acho que até hoje eu tenho esse apelido, mas por causas diferentes. Antes, eu fazia tudo, Uhum. mas eu não conseguia caminhar. Uhum. E aí todo mundo da família dizia que eu era preguiçoso, que eu não gostava de andar, que era só para ficar no colo. Até Uhum. que uma amiga da minha mãe pediu para que fosse lá no ortopedista, acho que é pediatra, não, é pediatra. Uhum. Uhum. E aí ele deu o diagnóstico que eu tinha paralisia cerebral. Uhum. Foi um baque para minha mãe, porque, Imagino. cara, ela vem daquela crença de que você não pode deixar de ajudar um deficiente ou falar mal de um deficiente, como se fosse só o deficiente que não pode falar mal. É Uhum. daquelas coisas de antigamente. E aí Aham. ela começou a se questionar para Deus por Uhum. que eu tinha nascido daquele Uhum. jeito Uhum. e por que aconteceu com ela, já que Uhum. ela não desmerecia ninguém. Aham, sim. E hoje, eu conversando com ela antes de entrar aqui, porque eu sabia que ia contar essas coisas, Uhum. ela me disse que foi muito bom, porque ela cresceu muito. Uhum. Né? Ela viu pessoas com deficiências diferentes. Uhum. Isso ajudou também para mim ter Uhum. uma maturidade que eu tenho hoje, Uhum. ver que tem pessoas que não têm quase nada igual eu, e tem Uhum. pessoas que têm muita Uhum. coisa, que deveria ter muita coisa e não tem nada também. Uhum. O Sim. Marquinhos Rossi, eu acho que você deve conhecer, é um dos Uhum. casos que poxa, era para ele não fazer nada, ele faz tudo, Uhum. mais do que eu. Uhum. Uhum. Então, foi um baque para ela no começo. Ela, graças a Deus, soube, né, que tem um centro de reabilitação chamado ACD, que Uhum. inclusive me pôs para ir para aí, e Uhum. eu fiquei 6 anos aí em São Paulo, fui cobaia e mais cobaia de muitas coisas, Uhum. porque no meu diagnóstico eu tenho paralisia cerebral, só que só afetou as partes das pernas. Então, segundo os médicos, eu sou um milagre. Uhum. Eu nasci de 7 meses, era para ficar na incubadora 14 dias e eu só fiquei 7. Uhum. Erro médico também. Sim. E aí eu cresci tido como uma pessoa sem deficiência. Aos 3 anos, fui diagnosticado e a gente foi para São Paulo, teve tratamento com a CD. E eu voltei para cá quando as coisas estavam melhor aqui em Sergipe. Abri um centro aqui em Recife e eu vim para cá porque aqui para meu pai era bem melhor. Uhum. E seus pais largaram tudo aí para vir fazer esse tratamento com você aqui em São Paulo, né, Vitor? Eu já tinha família por parte da minha mãe, Uhum. já morava 5 irmãos dela aí. Então Uhum. facilitou muito, né? Sim, A é o que eu gente, a gente falo. é de São Bernardo. Deus, ele prepara cada coisa, né? Ele prepara cada detalhe. Então, quando a gente vê, por mais que a gente vê assim as dificuldades, né? Mas ele prepara cada pessoa, ele vai movendo e a gente vai entendendo. Eu falo assim, né? Que Deus, ele vai unindo. Eu gosto muito daquela colcha de retalho, sabe? Que Deus vai unindo na nossa história pessoas, tem aquelas pessoas que passam na nossa vida, né? Tem aquelas que passam e ficam, tem aquelas que ficam uma jornada inteira e aquelas que vão estar com a gente na eternidade. Então, quando eu conheci a Camilinha e vi assim, a amizade de vocês, que é linda, né? De vocês se unirem, vocês estarem juntos, de um motivando o outro, é assim, muito diferente, como você falou, cada um de um jeito, né? Mas Deus usa as fraquezas de cada um para deixar o outro mais forte, né? Então, A gente se conectou, era para ser por conta do esporte, mas não foi. uhum, Porque assim que eu entrei no esporte, teve a pandemia, então eu não tive como ficar lá, né? Porque uhum, fechou tudo. uhum, Então, a gente começou a trocar ideia pelo Instagram. Eu uhum, vi que ela era do grupo e eu vi que ela uhum, tinha postado uma coisa do Pablo. E uhum, eu estava acompanhando na época. uhum, Era, se não me engano, o confronto 2019. Não, 2020, começo de 2020. E aí eu uhum, comecei a falar com ela sobre Deus, comecei a conversar com ela e a gente pegou uma amizade que dura até hoje. Eu uhum, acho que se não fosse ela também eu não estaria aqui conversando uhum. com você, porque eu não gosto de câmera. Eu sei. Eu aprendi a gostar depois que eu comecei a fazer lives e lives, Uhum, mas eu ainda me sinto um pouco
fora da caixa, sabe? Fora da Eu minha zona brinco de que conforto. você é o empresário dela, né? Você já foi para lá do Danilo Gentili, você já foi um monte de lugar, empresário e segurança, né, Vitor? Porque aquela mulher com aquele tamanho todo, né? Tem que ter um segurança, né, Vitor? E, A e gente é brinca muito com isso. isso que é legal. E aí me fala assim, você conseguiu estudar? Como foi? Voltou, né, para ir? Foi para a escola normal? Conseguiu Eu, estudar? eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que eu Uhum, evoluí como pessoa mais uhum, aqui do que lá. sim. É porque é seu lugar, né, Vitor? É o lugar onde Deus nos Porque coloca. lá eu não tinha aprendido a ler Uhum, ainda. Eu saí, isso. uhum, Eu saí com 6 anos. Eu saí com 6 anos daí. uhum, E eu não tinha por aqui. Me jogaram uhum, numa menina da minha idade, então eu tinha que pegar amizade com eles, porque eu não conhecia, e acabei vendo que era da família, a gente estudava junto. E eu uhum, consegui evoluir como pessoa mais aqui. Porque aqui é também uhum, mais solto, uhum. você não era. No começo, sim, perguntava o que você tinha, aquela coisa toda de criança, Sim. mas Uhum, depois eu fui tratado como uma pessoa como deve ser, uma pessoa normal. sim. E Uhum, eu acho que isso me ajudou muito. uhum, Eu tive fundamental, médio, uhum, em escolas que não uhum, eram adaptadas para deficientes. Claro que a minha uhum, deficiência, eu consigo caminhar, uhum, só não consigo ficar parado, então eu uso moletas. A minha uhum, deficiência, quem se acidentou consegue ter uma ideia de como eu sou, né? Porque uhum, não é uma deficiência que me prejudica muito, uhum, mas é uma deficiência. Então eu tinha que, uhum, no ensino fundamental, eu lembro que eu tinha que subir ou descer a escada para ir no banheiro. Então eu precisava uhum, de ajuda de alguém. uhum, E aí eu construí uma família por uhum, conta da deficiência, uhum, né? Tive uhum, um rapaz que hoje eu chamo de irmão, que realmente é uhum, considerado pela família de irmão, é como se uhum. fosse de sangue mesmo, que a gente estudava junto, estudou junto a vida toda, e ele sempre me ajudou a ir no banheiro, a gasear a aula, a Uhum. muita coisa. Já aproveitava, né? Falava, Vitor, não quer dar uma voltinha, não? Vamos lá. Ai, olha, Vitor, agora eu tô entendendo minha filha porque quer ficar ajudando os amigos na escola, viu? Tô entendendo as coisas aqui, viu? E isso que é legal, assim, né? De você, esses vínculos que a gente faz, né? De um poder ajudar o outro, de dar risada no banheiro, de falar, a aula tá chata, vamos sair um pouco, né? E assim, é não olhar aquela coisa com um olhar de vitimismo, né? Sim, Não olhar claro. aquela assim, ai, coitadinho, vitimismo, não, que muitas das pessoas elas fazem isso, né? E coloca Uhum. rótulo. Então, quando você não Foram tem criadas isso, assim. porque é criada realmente, é criada às vezes desde casa, né? Naquela bolha, né? E depois fica mais difícil para ir para a sociedade. Então, eu acho muito legal isso Eu de você. vejo, eu vejo mães dizendo que não é para perguntar o que ele tem, Isso. entendeu? Depende, né? Porque Eu aí. passo na rua, eu passo na rua e as crianças ficam todas alegres, né? E admiradas, porque, claro, é Uhum. diferente. Então, Uhum. elas ficam doidas para perguntar. E aí a mãe fica como se, meu filho, eu vou passar vergonha, tipo assim, sabe? Sim. Uhum. Então, quando eu já sei que ela tá vendo que é diferente, quer saber como é, eu já chego Uhum. perto. Uhum. Inclusive, tem um primo meu que está na live, eu vi aqui. Uhum. Ele, quando eu passei na universidade, eu fui morar com ele. Eu Uhum. passei na Universidade Federal, eu cursava engenharia química. Que legal. E aí, fui morar com ele, a minha primeira experiência morando, entre aspas, sozinho, né? Porque Uhum. ele ia trabalhar, então eu ficava sozinho. Uhum. E teve uma vez que a gente foi lá no centro de Aracaju para comprar um negócio. E foi a primeira vez que eu saí com ele sozinho. Uhum. Ele me olhou assim, disse, tu não te incomoda, não? Eu disse, o quê? Aí ele disse, não, para as pessoas ficarem te olhando. Uhum. Eu disse, não me incomoda porque eu já estou acostumado. E também eu Uhum. não fico prestando atenção nisso. Porque Uhum. se eu visse alguém bonito, Uhum. eu ia olhar, né?
Mas é isso que chama atenção em você, que você é um cara bonito, né? Então não é assim, às vezes as pessoas estão olhando, a primeira coisa quando você olha para você assim, chama atenção, porque é um moço Sim, bonito. claro. Então eu imagino a Camilinha o que vocês devem dar de risada, né? Da Camilinha querendo te apresentar um monte de menina, né? O legal da Camila é porque ela gosta desse estrelato, né? Ela gosta de, tipo, da pessoa chamar ela para tirar foto, qualquer coisa toda. E Uhum. eu já fico meio retido, sabe? Eu não, Uhum. não sou muito dessa. Aí é muito massa andar com ela porque eu vejo dois mundos. Eu vejo o meu mundo, que é o meu mundo que eu estava acostumado de ficar na minha quietinho, conversar apenas, e o mundo Uhum. dela, que é tirar foto, Marco, me siga no Instagram, aquela coisa toda. Então, É, que é muito eu só legal. tô aprendendo, é uma escola para mim. É muito legal. E aí me conta, como que você foi parar? Essa história do heterofilismo foi como? Você que foi, a Camila te levou? Conta essa parte aí pra Em gente. 2018, eu recebi um convite. Eu Uhum, recebi um convite do atleta lá da UFS que estava fazendo matéria comigo. Só uhum, que, como eu sou menino de interior, eu queria, no sábado e domingo, ter tempo para vir para cá, para o interior. E eu já uhum, estava com um monte de matéria queimando meu juízo. Então, eu uhum, achava que isso ia atropelar a faculdade, uhum, que ia muito atrapalhar. E eu não fui. Quando, quando aconteceu várias coisas que me desanimaram na faculdade, em uhum, 2000, final de 2019, eu disse, já uhum, estou lascado mesmo, eu uhum. vou fazer um negócio que vai me Bem deixar louco. feliz. Uhum, Vou tentar algo novo. Que foi uhum, na legal. mesma época que eu comecei a ver que o meu cérebro ele Uhum, podia me levar mais longe do que eu estava usando. Né? Eu estava uhum, usando ele para uma coisa que não era o que eu queria. uhum, E eu comecei a entender que o ser humano tem que aproveitar a máquina que tem. uhum, Nisso, em 2019, final de 2019, eu comecei a tentar querer algo novo, para ver se minha alegria voltava. uhum, Início de 2020, eu uhum, fui lá para conhecer. E isso é aqui que eu quero ficar, porque eu preciso de algo que me desafie para estar aceso, para estar legal, uhum, uhum. entendeu? Então, eu fui em 2020, só que teve a pandemia no mesmo semana que eu fui, pararam tudo por conta da pandemia. Então, cara, e aí? Eu vou desistir ou eu vou continuar? Uhum, Porque entendi, estudando meu cérebro, depois que eu comecei a dar mais ênfase a isso, eu entendi que as decisões são minhas e quem manda sou uhum, eu. Então, se uhum, não tem academia, porque está em pandemia, mas eu vou resolver isso uhum, aí. Liguei para um uhum, amigo meu daqui do interior, que ele é educador físico, uhum. e eu liguei para ele e disse: é o seguinte, estou com um projeto aqui de atleta. Aí ele parou e disse: é o quê? Se é isso mesmo. Estou querendo, já iniciei Uhum, um projeto e agora eu preciso de você porque a academia está fechada. uhum, Sim, ele já foi meu professor no ensino médio. Esse cara, eu confio em você, vamos lá. uhum. Que Agora você vai legal. ter que estudar o autofilismo, porque não é minha especialidade, você vai ter que estudar e Uhum, vai me passar uns toques. Se uhum, possível, você me dá o número do seu professor, a gente conversa. Beleza. uhum, Comecei a fazer, né, porque as academias estavam fechadas. Comecei junto uhum. com ele, um trabalho de construção muscular, comecei a fazer em casa, para não perder tempo quando voltasse. Sim, E legal, aí, legal. quando voltou em setembro, já teve competição em novembro. Nossa, que loucura. Cara, tava no céu, eu tava no céu. Que legal. Porque eu posso conhecer o Brasil agora, né? Com uma coisa que eu É. queria. Uhum, uhum, E aí, sem pretensão nenhuma de ganhar nada, eu fui uhum. só Você como mesmo, né? novato mesmo, né? Só por Uhum, experiência. E uhum. eu já arranquei um quarto lugar, Que legal, que que já me legal, deu vaga para o brasileiro. que legal. E tem pessoas que não conseguiram em 4 anos, e eu consegui Uhum, em 6 meses. uhum, Então, é tudo por decisão, sabe? É tudo por foco. uhum, E uhum. ter as pessoas certas do lado, você consegue Sim. ir aonde você quiser. Uhum. Não tem limitação, né, Vitor? Não Não, existe não. limitação. Porque eu A falo, né? limitação está aqui.
É isso aí, é isso aí. A Camila tá aí. Boa noite, Camila. Tá aí assistindo a gente. Boa noite para todos vocês que estão chegando agora. E aí me conta, você treina junto com a Camila no mesmo centro? Como que é? Sim. A gente treina na Universidade Federal de Sergipe. Uhum. É um projeto de extensão da faculdade Nossa, que e legal. eles funcionam dia de segunda, quarta e sexta. Inclusive, se tiver algum deficiente que estiver em Sergipe, quiser conhecer, é só mandar um Uhum. direct para mim que a gente marca de se encontrar e eu levo você lá. Só para Legal, conhecer olha, mesmo. gente. Aproveita essa oportunidade, gente, porque é uma É de graça. oportunidade, né? Que legal, Vitor, que legal. E é uma oportunidade, assim, é o que você falou, é um treino que você começou sem intenção nenhuma, né? Começou e foi muito além do que você imaginava, né? Eu queria elevar meus hormônios da felicidade, né? Porque Uhum, eu sabia que assim eu conseguiria uhum, vencer o que eu tava planejando vencer, que era um início de depressão. uhum, sim, Então, eu disse, não, eu vou começar a fazer exercício, isso vai me, uhum, me deixar com a dopamina lá em cima e vou uhum, vencer esse início de depressão. uhum. Foi isso que aconteceu. Que legal, Vitor, que legal. E assim, o legal que você fez assim, essas amizades lá, esse vínculo, porque assim, tá lá com um instrutor, né? Ter aquele lutar com a gente mesmo na rotina, né? De Uhum, estar lá treinando e conhecer algo novo, um mundo novo. Então, gente, é o que eu falo para vocês, permita-se, sabe? sim, Muitas pessoas, Vitor, fica assim nesse vitimismo. Hoje eu fiz até um vídeo falando disso, de vícios emocionais, sabe? Então a pessoa fala, ai, não, eu tô com depressão. Eu sei que é difícil sair, preciso de ajuda claro, profissional, né? claro, claro. Mas se você não der um primeiro passo, peraí, o que que eu posso fazer, né? Na pandemia mesmo, eu falava para as pessoas, porque aqui em São Paulo a gente ficou muito fechado e não podia fazer nada, né? E eu falava, gente, vamos caminhar, né? Caminhar pode. Ou o que que você pode treinar dentro de casa mesmo, né? Então teve muitos personagens que fazia treino Uhum. e tem muita gente boa na internet gratuitamente, né, Vitor, dando dicas de todos os Inclusive o assuntos, meu, gente. ele abriu o Zoom e dizia, vamos lá. O Legal, meu, o meu legal. professor foi assim, foi abrindo o Zoom e treinando em casa. Que E outra, legal. os materiais que você pode comprar assim, para fazer treino em casa não são caros. Uhum. Uma anilha, um bastãozinho, um elástico, não são caros. Você encontra aí Uhum. na internet tranquilo. Uhum. Então é coisa que é mais o início, né, Vitor? É Sim, realmente lutar consigo mesmo. E é o que eu falo, um hábito novo, ele demora, né, para construir. claro. Não é fácil, né? As dores no corpo, né, Vitor? A gente Mas sente. nada na vida é fácil, né? Assim, eu Uhum. acho que o mais fácil é o enganado. É. Porque você acha que é fácil, mas depois lá na frente você vai ter que fazer o pior. Uhum. Porque no meu caso, eu só entrei quando eu fiquei doente, Uhum. porque a depressão é uma doença. Sim. Então eu Aham. só entrei quando eu fiquei doente que eu queria me livrar disso. Uhum. Eu acho que muitas pessoas poderiam fazer enquanto tem saúde, É isso aí. Uhum. porque aí vai elevar seu nível de hormônio da felicidade, vai deixar Uhum. você mais apto para fazer algo novo, seu trabalho Uhum. vai ficar bem melhor, você Uhum. treinando. Uhum. Então, sua vida, a qualidade de vida melhora em tudo, né? O metabolismo melhora muito, né, Sim, Victor? claro. Muito, 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 muito. E aí a gente muda várias coisas, né? Alimentação, a gente começa a se cuidar. Aí a gente vê a pele linda do Victor, por quê? Porque, né? Não, não. Se cuida, né? Mas dá diferença, sim. É, Dá, o mas treino dá. dá um ânimo mais para você Uhum. viver, sabe? É Eu acho que, autoestima, né? é, eu acho assim que o esporte ele não é só para alguns, ele é para Uhum. todos. Uhum. Isso. Porque se você não gosta, né, critica o Sistema Único de Saúde, Uhum. você podia fazer algo melhor para você, que era fazer Uhum. alguma atividade física. Pode ser uma caminhada, Uhum. pode ser a musculação, porque eu sou apaixonado, mas pode ser Uhum. também a natação, alguma coisa Uhum. que vá fazer você
se desafiar. Uhum. Porque aí você vai precisar cada vez menos do sujo. Uhum, é verdade. Sabe, Vitor, o que mudou a minha cabeça é que meu corpo era o templo do espírito e eu precisava cuidar, sabe? E isso mexeu muito comigo. E muitas vezes a gente fala, ah, na eternidade eu vou ter um corpo glorificado, eu faço o que eu quero aqui. E a outra coisa, assim, que mexeu também, quando eu fui mãe, de olhar para as pessoas da terceira idade e falar, opa, eu quero ser diferente, eu quero ser uma avó que vai curtir meus netos, né? E isso não é lá, gente, quando a gente tá com 60 anos, 70 anos, que a gente começa a Você falou treinar. tudo. Você falou tudo. Então, eu tenho uma senhora que nossa, é meu exemplo de vida, sabe? É uma americana, Dona Marianne, e eu vejo ela andando elegantemente com um salto, e eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu falava, e eu assim, cheio de dores, nossa, fazer caminhada, eu falava, ai não, super sedentária, sabe? De não gostar. E aí, tão nova e a coluna travava, eu falava, nossa, que coisa chata. Aí eu coloquei uma meta que naquele ano eu ia fazer alguma coisa. Só que eu lembro até hoje, chegou dia 1º de agosto e eu não tinha me matriculado em nada ainda, sabe? Aí foi uma briga comigo mesmo. E eu falei: ah, não, agora até dia 30 de agosto eu vou ter que achar qualquer coisa, mas eu vou é vencer você mesmo, sabe? Sabe aquelas promessas, gente, que você faz de final de ano? Igual agora, eu sei que muitos de vocês fizeram essa promessa de final de ano, mas está em agosto, então ainda dá tempo de você correr atrás, né, Vitor? E Não, dá tempo começar. porque você está vivo, né? E de É assim, começar. E as hoje, misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Então, é, você é também tem que isso se aí. renovar nas suas misericórdias, você É mesmo, isso né? aí. É isso aí. E ter Eu alguém acho para te que motivar também, né, Vitor? sim, Alguém para sim, sim. você falar, olha, eu preciso disso, me ajuda. Hoje eu tô treinando com a terceira idade, tá sendo muito legal e a gente dá muita risada. E elas falaram para mim hoje, nossa, não dá para você vir mais horários, que é engraçado, você fica contando uns causos pra gente. E aí, às vezes, eu vou fazer alguma coisa, eu falo, isso aí minha idade não permite, e elas morrem de rir, sabe? Então, Graças e a a Deus eu gente fui criado com vó, então eu sei muito bem do que você está falando. então é muito engraçado isso, né? E eu curto estar com elas, porque assim, para mim é sabedoria, né? É beber da fonte ali, né? É ouvir histórias delas de criação de filhos, dos netos, os netos cursando a faculdade. Então você fala, nossa, que oportunidade, né? Mas é nesse frio que tava hoje. Falar, nossa, vou sair mesmo, né? Mas pelo menos no frio se arruma bem, né? Aí fica chique, né? Põe as roupas todas chique e tal. Mas é isso que é legal também, de você olhar e falar assim, qual é o gatilho? As pessoas falam muito, né? O gatilho para começar. Para você, era esse hormônio que você buscava, né? Mas eu falo, gente, você pode, que não é o passo que a gente busca muitas vezes, mas a transformação do corpo também, né? De emagrecer, porque às vezes a pessoa fala, nossa, Ah, né? mas é muito bom, porque assim, eu não fui com intenção Uhum, de melhorar o corpo, uhum. mas é instantâneo, sabe? Depois de 2, 3 meses, você olha assim, você diz, eu não quero sair mais daqui. É, fica viciado lá, né? Claro, claro, porque assim, ele lhe dá um. Depois que eu fiz exame também, que eu entrei, né? Uhum, Aí, depois de 3 meses, eu fiz exame de check-up geral. O médico uhum. me disse que eu estava com saúde de bebê. Que legal. Então, cara, você sair de um negócio desse que tá lhe dando tanto bônus, Uhum. é muito. Ser burro, né? É, demais, né? E assim, e aí os jovens, é que você falou que eu achei muito legal, você foi buscar nisso. Muitos jovens, Vitor, busca esse prazer em outras coisas, né? Aí cai Sim. nos vícios, né? Vários tipos de vícios. Então, assim, porque é mais fácil, né? É mais fácil se dopar para passar as coisas. E aí, gente, só tem problema, porque você está Mas destruindo é seu porque não cérebro, passa. Não não passa, passa. porque quando você vai num vício, Uhum, você usa ou faz aquela prática e depois de um tempo a vontade volta pior. uhum, muito Eu, pior. eu não sou formado em neurociência Uhum, e nem psicologia, mas uhum. tá aí os estudos no Google, tá no YouTube, você pode olhar. Uhum, Todo tipo de vício é só momentâneo, então não cria algo momentâneo.
Eu queria Aham. algo que fosse me dar saúde realmente. E vai Uhum. demorar, claro, vai demorar 2, 3 meses. Nos primeiros 3 meses você já vê o resultado. Mas você Uhum. quer entrar na academia hoje e com 15 dias tá torneado, não vai conseguir, não vai Não. ter isso. Não, não, porque assim, são anos que a gente acumula, né? Tanta Sim. parte de que eu falo, né, pessoal, muito a gordura, as dores no corpo. Então, não é do dia para a noite que você vê isso, né? Eu acho que o básico não faz, que, por exemplo, é beber água. Uhum, Eu sou um cara que hoje eu estou me policiando muito, porque eu me enganava, eu dizia que bebia uhum, água, não bebo água. uhum, Eu uhum, comecei a beber água de 2 meses para cá, uhum, mas eu não bebia água. Eu fingia que bebia. Então, assim, uhum, o básico que todo mundo podia fazer, até que não é atleta, pode uhum, beber água, pode beber, segundo, uhum, segundo os estudos, são 50 ml para cada quilo corporal. uhum, Então, cara, água todo mundo tem, né? uhum. É, e eu Já, não vou falar já que tem elimina gente a aqui retenção de assistindo. líquido. Ô, Vitor, tem gente aqui Oi? assistindo que em vez de tomar água, toma refri, sabe? Essas Então, pessoas aí que o fazem refri isso, vai né? tirar a água do corpo. É. E aí tira água A do cérebro também. Dan cérebro refri, precisa de cerveja, água. tudo tira água, né? Uhum. Tudo E aí, acumula também a retenção de líquido. de líquidos, é isso aí. Sim. Então, assim, são hábitos, né? Que a gente começa a ver e falar, nossa, né, eu posso fazer isso diferente. E esse Sim. hábito, gente, não é fácil da água. É você colocar a garrafinha lá, olhar para ela e falar, opa, preciso tomar quantas dessas por dia? Eu só tomo se for assim, eu coloco na minha frente e vejo, cara, tem Uhum. que sacar isso aqui. Senão, eu não bebo mesmo. Eu não bebo, se não ficar na minha frente, eu não bebo. Então, é uma boa para É, todo mundo colocar ali a garrafinha de 500 ml, pode ser. Bota ali, uhum. porque você vai secando, vai dando a satisfação de que você está bebendo água. É. Você vai E aí, secando, enchendo, vai dando a satisfação para o cérebro que você está bebendo água. uhum, uhum. E para os rins também, né? Faz Uhum. muito bem para os rins, para todo o sistema linfático. Então, Você perde dor de cabeça, uhum, você dorme bem quando você toma uhum, a água certo. uhum. Melhora Funciona tudo, muito. porque o seu corpo são 70% de água, né? Sim. Então, se você não repõe a água que ele gasta, você não. Ainda mais aí vocês nesse calor, né? Que desidrata Sim. mais fácil, né, Vitor? Desidrata muito. Embora o Então corpo também já é. está acostumado, né? Quando eu vou para aí e passo muito tempo, eu vejo que eu vejo o impacto de quem está aí e vem para cá. Mas a gente daqui acho que já acostuma, acho que o corpo já Acostuma, né? sabe que tem Uhum. aquela temperatura, então É, o não corpo fica já muito. é. Já, mas imagina, né? Se aqui pra gente o treinar já se desgasta muito, se hidrata muito, soa muito. Agora imagina aí, né? Com calor. Eu costumo dizer que eu fico um pinto molhado, né? Eu fico todo molhadão, todo molhadão. Aí quando chego em casa, se eu fizer assim com a camisa, sai até água. Porque É, mãe fica reclamando, porque eu chego todo molhado. Tem vezes fala, que o não. suor até pega no olho e fica Uhum. irritado. Aí minha mãe fica brincando, perguntando se eu, em vez de ir pra academia, eu fui pra outro lugar. É porque o suor, né? Todo ácido, a Irrita, gente né? fica todo machucado, né? Mas assim, como vale a pena, né? A Vale. gente, que a palavra fala do suor, comerá o seu pão. E é do suor a gente consegue muitas coisas, né? Do Sim. suor você foi lá e conseguiu um quarto lugar que você saiu de lá, você ficou desacreditado. E no brasileiro eu fiquei em sexto, né? Primeiro brasileiro, menos de um ano de esporte, porque a minha Uhum, preparação antes da pandemia foi só com musculação, para tornear o músculo e deixar mais fácil quando eu começasse, porque estava tudo uhum, fechado. Então foi menos de 6 meses de esporte e já consegui uhum, um sexto lugar no brasileiro, que foi aí em São Paulo, foi no, uhum, no, centro, no centro de treinamento paralímpico, que fica ali na Vila Mariana. uhum, que legal. E e o quarto lugar aqui no Norte e Nordeste. E dezembro você vem também. Então, tá, vamos decidir ainda, porque Uhum, precisa passar para a etapa aqui regional, né, que vai ser uhum. aqui em Aracaju, para poder pegar a vaga para o brasileiro. Mas
tá tudo certo. Estamos na Já torcida, ó. aconteceu. Já falei. Se você quiser, pode vir aqui também, que se a Camilinha cabe. Se você quiser vir na torcida, a Tá bom. gente vai. Já falei que eu vou ficar responsável. Já faço live lá, conto tudo que está acontecendo, Ok, né? ok. E Vai ser cuido de muito você. bom. E cuido de vocês, hein? Cuido da Tá bom, tá alimentação, bom. faço tomar água, cuida de tudo. E assim, gente, isso que é legal das amizades, né? Eu amo fazer Uhum. amizade e eu falo muito para minha filha. Toda vez que a gente sai, a gente faz metas de amigos novos, né? E aí, aquele dia eu fiquei muito feliz porque através da Camila eu conheci você. Então, é assim, essas amizades que a gente. É o dia a dia, né? E quando você chegar lá no CT, você vai ver que tem muita gente, muita gente que você Ah, pode eu fazer falei pro amizade meu marido, eu também. tô louco pra conhecer, sabe? Gente, se eu morasse aí no Nordeste, já ia, sabe? Cara, o engraçado é que sempre tem eventos lá e muito pouca gente sabe. Eu, eu liguei para minha família para Uhum. a gente poder ir, né? Já que eu ia competir, eu queria que todo mundo visse. E Uhum. aí minha tia chegou para mim e disse, cara, tem vôlei sentado, Uhum. tem basquete de cadeirante, eu não sabia disso. Eu Uhum. também não. Uhum. O engraçado é É, que até tem eu coisas que é divulgada só pra comunidade mesmo que tá lá, né, Vitor? E Até eu, que aí. sou deficiente, eu não Uhum. conhecia o alterofilismo até eu entrar. Uhum. E é Né? isso que é legal. Ó, a maioria das ONGs que tem, elas têm para propagar as coisas, né? E aí o Momento Saúde surgiu para isso, para a gente divulgar tudo. Então, quando vocês tiverem os eventos, também passa para a gente coloca Pode aqui no deixar. Stories, divulga. Por quê? Para você motivar aqueles que torcem por você para eu assistir, né? Incentivar. Claro, e o pior não, o legal é que mostra interesse do público, o público Uhum, tendo interesse, a gente vai ganhar visibilidade, a gente ganha uhum. visibilidade, a gente ganha também patrocínio. Isso. Então, porque a gente tem que arcar com as viagens, entendeu? Uhum, uhum, E para quem já não recebe para treinar, é muito uhum. ruim. Uhum, é Porque difícil. tem gente que precisa suplementar e tem que É. arcar do próprio bolso. Tem gente como Uniforme. eu que precisa sair daqui da cidade e Uhum, ir para a capital para treinar. uhum, Graças a Deus, a prefeitura me cedeu um carro para quando eu for treinar, uhum, não pagar, né? Mas uhum. nem Mas já todos é têm essa diferente da sorte. Camila, né? Que a Camila já não consegue, né? Ela já tem que Isso. pegar o ônibus, já é Ela meio tem, difícil, né? e ela passa horas e horas no ônibus. Sim, é muito difícil. O que ela faz é muito diferente de mim. Comigo, Uhum, se você for comparar, assim, graças a Deus eu uhum, não tenho nada, eu consigo caminhar tranquilo. Ela tem uhum, espaços curtos, então ela vai demorar mais a chegar lá. uhum, uhum, Consequentemente, precisa de mais horas para sair de casa. Eu uhum. saio daqui 4 horas da manhã para treinar às 9 lá. Nossa. Eu também pego esse Uhum, trajeto, uhum, mas eu vou de carro, então o carro vai e me deixa lá. Ela não, uhum, tem que pegar um ônibus, então uhum, é mais desgastante, no meu ver, né? uhum. Eu É também tenho essa quase. luta de horas, mas com ela é bem mais desgastante do que seria comigo. É uma rotina, Vitor, que a gente vê muito aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o trânsito, né, você sabe, é muito intenso. Uhum. Então, para as pessoas conseguirem se deslocar, tem que Tem que acordar sair mais muito tempo. cedo, né? Então, é uma rotina muito intensa. Então, você também que está ouvindo o nosso podcast, você que vai assistir essa live depois e queira ajudá-los, gente, é o que eu falo, com pouco, né? Às vezes, assim, com protetor solar, com coisas assim pequenas, Sim. né? Às vezes com uma meia de impacto, um tênis, você pode ajudar, A gente pode né? também fazer a propaganda, né? Pode ser Uhum, uma, uma troca de serviços. uhum. Sim, e de uma divulgação, às vezes, para uma Sim, empresa, né? Então, gente, eles estão abertos e eles estão nas próprias forças. Só que a gente sabe, é muito difícil. O dia a dia, né? De se alimentar, tá? Daí você acaba voltando mais tarde, né, Vitor? sim. Eu sou marmiteiro, né? Eu Uhum, levo 2, 3 marmitas na bolsa para uhum, estar com o tanque cheio, porque também uhum, treinar depois e ficar com fome vai prejudicar o corpo. Então, assim, sim, uhum, eu tenho que levar comida e comer uhum, antes e depois uhum. para poder nutrir a máquina, senão ela não aguenta, né?
É, não consegue, ainda mais você que é grande, né? Quanto você tem de altura, Vitor? Eu tenho 1,68. 1,68. E aí você tá levantando quantos quilos? Fala aí pra gente. Hoje eu tô, porque eu lesionei o joelho, então eu fiquei um mês parado. Hoje eu tô levantando 115, 120. Uau, Vitor, que legal, A que minha categoria é legal. de 54 quilos, né? Eu tenho 54 quilos, 53,800 e Uhum. levanto 120. Nossa, que legal, hein? Parabéns. É o que eu falei pra É, é Camila, coisa, assim, é coisa de doido, né? que não dá para acreditar, né? Que você fala, nossa, mas como consegue? Eu tento lá na barra que eu falei, né, na live, eu tento, eu já fico com vergonha de levantar, né? E falar, ai meu Deus, né? Melhor não, passar vergonha, né? Mas é a mentalidade, né, Vitor? É a mentalidade. Não, é assim, é objetivos diferentes, Uhum, né? Você treina para tornear o seu corpo, para uhum. deixar ele mais Não, para tirar saudável. dor mesmo, é para tirar dor, Vitor. A gente treina para ganhar força. Uhum, Então, são treinos diferentes. uhum, Claro que a gente ganha um pouquinho de massa muscular, fica um pouquinho uhum, legal. Mas o uhum, nosso objetivo não é igual o fisiculturista, por exemplo, uhum, que é uhum. ficar com aquele corpo todo bombadão. Não. Ah, sim. A gente é Uhum, para ganhar força. Então a gente não uhum, precisa ter o corpo, a gente uhum, não necessariamente vai ter um corpo uhum, musculoso. Até para uhum, as meninas que têm deficiência e acham que o treino de halterofilismo vai lhe deixar musculosa, não vai. uhum. Ah, é legal você falar disso. Muito Não vai. legal. Porque o nosso Uhum, treino é de força. Você uhum, vai aprender a ganhar força. O uhum, seu corpo vai ficar durinho, claro, uhum, né? uhum, Porque você está fazendo exercício. Mas uhum, você é igual fazer uma caminhada quando sua perna fica durinha porque você faz caminhada todo dia. Vai ser a mesma coisa. uhum, uhum, Não vai ficar com aquele corpo todo musculoso como um uhum, fisiculturista, por exemplo. O treino é diferente, uhum, os objetivos são diferentes. Você vai ganhar força uhum. que vai levantar você e mais outra pessoa, Que mas legal, não que vai legal. ficar com o corpo musculoso. Que legal. E, Vitor, você sabe, por exemplo, né? Aí tem esse centro. Em São Paulo também é aberto para o pessoal aqui na Vila Mariana poder ir treinar. Como que funciona? Você sabe Então, mais lá ou menos? não. Lá é pro pessoal da seleção. Já é uma coisa mais Ah, entendi. profissional mesmo, entendeu? Aham. Aqui a equipe da gente ela é formada para ir para aí, né? Para treinar, Uhum, para fazer as competições aí no CT. Eu não sei como é que uhum, funciona, se tem alguma equipe aí em São Paulo, porque uhum, eu fui no Brasileiro, não lembro de ter visto alguém de São Paulo, não. Sendo bem uhum. sincero. Não, Eu é vi por de, isso que eu acho assim, a gente não vê divulgação nenhuma aqui, Vitor. eu Nada, vi de Minas nada. Gerais, eu vi do Uhum, Rio de Janeiro, mas uhum, não vi de São Paulo. É uma coisa até que a minha uhum, tia me perguntou, eu disse que ia pesquisar, uhum, não conseguia encontrar um centro de halterofilismo em São Paulo, não. A não uhum, ser esse que é uhum, específico para a seleção. uhum. É, por isso que a gente fica assim, né? Se você que está ouvindo nossa live sabe, né, de algum centro por São Paulo, aqui na região, também passa para a gente divulgar essa Claro, informação, porque tem pessoas assim que nos procuram, né, Vitor? Porque essa live ela vai chegar em lugares que a gente nem imagina, né? O glória a Deus. podcast também. Então, muitos vão se motivar com a sua história, vão. E aí, assim, outro detalhe, né? Com quantos anos pode começar, Vitor? Qualquer idade, qualquer É. idade. Na adolescência, por exemplo, já Pode pode. começar com qualquer idade. Inclusive tem categoria júnior. Que legal, que legal. Porque isso é importante também, porque às vezes você tá lá dentro de casa naquela rotina de que essas terapias multidisciplinares, Sim, você que passou por isso, é cansativo, né, Vitor? claro, claro. Nossa, E eu que tinha então. que me deslocar, né? Eu tinha que ir para outra cidade porque aqui não tinha. Uhum, Então, era uma luta para conseguir, na época, um ônibus para uhum, ir para fazer fisioterapia no local. E uhum, ainda, quando ia, tinha que ter a viagem, tinha que ter uhum, alguma coisa assim, porque também o corpo não ia aguentar. Graças a uhum, Deus, eu fui bem educado pela minha mãe, né? E ela uhum, sempre me ensinou a motivar as pessoas. Então, eu uhum, lembro de quando eu ia para fisioterapia, eu sempre sei,
a fisioterapeuta já sabia. Eu era o Uhum, primeiro, porque uhum. eu ficava lá. A Camila está dando uma informação que eu não sabia. A partir dos Acho. 14 anos, você já pode entrar para a equipe de halterofilismo. Ah, que legal, Camila, que legal. Olha, a Camila falou que tá aberta a fazer parceria. Olha, nossa, gente, tem um monte de gente que Então, deixa entrou eu aqui. continuar a história aqui. Uhum. Ela já me colocava por início para que eu ficasse lá e o pessoal visse, os mais jovens vissem como era a fisioterapia. Uhum. E depois eu ficava, não, não dói, dói um pouquinho, mas assim mesmo, né? Eu ficava lá para ajudar eles na questão, porque tinha muita gente que chorava por conta da dor, Sim. né? Uhum. Alongamentos dói, Uhum. mas eu já estava acostumado, então para mim não doía tanto, né? Ou doía e a minha cabeça desligava, não sei. Sei que Uhum. eu aguentava, né? Eu estava lá para ajudar, então Uhum. eu ia por início e ficava até o último para ajudar os fisioterapeutas a não ter muito menino chorando, aquela coisa toda. E que dica que você dá, Vitor, assim, você que passou para isso, para essas mães, né, que estão nesses inícios de tratamento, que estão passando por uma fase assim, é que é difícil, né, motivar a criança, levar. Você que já passou por tudo isso, o que que você poderia falar aí para essa mãe? Toda criança que precisa de um tratamento, ela não sabe a importância do tratamento. Uhum, Isso você já tem que ter na cabeça, você mãe, tem que uhum, saber que você tem que ser o seu filho. uhum, Você tem que decidir por ele, até porque criança não decide nada. uhum, Seja ela deficiente ou não, quem decide são uhum, os pais por ela, uhum, entendeu? Então, siga, porque vai dar resultado mais para frente. É igual uhum, o entrar na academia ou fazer um novo hábito. uhum, Você precisa de tempo para colher resultado. Você vai plantar, mas vai uhum, demorar um pouquinho uhum, para colher resultado. Mas vai colher. uhum, Não uhum, desista, porque você está lutando pela vida do seu filho. E eu tenho certeza que ele vai retribuir mais para frente. com certeza, a Camila falou, né? Questões médicas, a maioria deles libera por volta dos 14 anos. E tem as fases também, né, Vitor? Da adolescência, Sim, que para as mães é mais difícil, porque, como você fala, eu acho muito legal que você sempre fala, né? Que você está tentando se descobrir sempre, né? E a isso. gente vive, assim, numa constante descoberta diariamente. A gente vê áreas nossas que são falhas, aonde a gente precisa melhorar, né? Dia a dia, eu falo, dia a dia, pouco a pouco. E muitas das vezes a gente se olhar como um todo para essa mãe que está passando agora por esse momento, dessas crises da adolescência, né? E falar, nossa, como que eu vou levar meu filho, né? O interessante é que tudo isso que você me disse, eu consigo enxergar como uma criança comum. Uma Uhum. criança que não tem deficiência também passa Isso, por essas total, coisas. passa. Uhum, Então, um bônus, o mais, é que uhum, ela precisa ir para o tratamento. uhum, E, assim, é como se fosse ir para a escola com o seu filho, uhum, né? Você vai ter que ir para acompanhar. E é ainda melhor, porque hoje, no meu ver, hoje as mães estão entregando os seus filhos para cuidadores, né, para uhum. professores, entregando Terceirizando, mesmo, né, Vitor? estão Terceirizando a se educação, livrando né? dos filhos, entre aspas. É. Uhum, Então, uhum, eu acho que uma mãe que tem um deficiente, uhum, ela consegue ter esse feeling, né? uhum, Essa coisa de pertencimento, de uhum, cuidado mesmo, de mãe. uhum, uhum, sim. Então, eu não preciso, embora Uhum, tô aqui falando, eu não uhum, preciso falar nada porque elas sabem disso. Elas uhum, sabem que elas cuidam dos filhos melhores do que qualquer uhum, outra mãe, porque elas estão com os filhos próximos, uhum, né? Mãe, quando eu falo mãe, eu falo do pai também, porque tem muito pai sim. que é pai, Uhum, né? Tem sim. muito pai que é presente e é Uhum, junto e sabe da luta da mãe e vai no lugar uhum, da mãe quando uhum, necessário. Então, uhum, assim, quando eu falo mãe, eu quero citar o uhum, pai também, é porque a mãe é uhum. mais
ligada, né, ao filho, aquela Sim. coisa Uhum. de Uhum. proteger mesmo. É, o pai é o Mas provedor, né, Vitor? Mas é legal, isso, a gente tá Dia dos Pais domingo aí, né? E a gente vê muito, muito. E como, Vitor, assim, eu conheço casos de famílias que se destruíram depois de um diagnóstico, que o pai bateu nas costas da mãe e falou: tchau, filho, é a culpa é seu sua, e eu né? vou curtir minha vida. Acontece muito. Ah, então a gente vê muito isso, né? E aí, quando você fala de pai, pai é aquele homem que está lá presente, por mais que ele é um provedor, ou muitas vezes a mãe viaja, né, para ter que fazer um tratamento em outro estado, né? A gente vê muito isso, muito. Graças a Deus eu tive um pai. Eu tive um pai Uhum. que, inclusive, eu me espelho muito nele. Eu quero, quando eu ter meu primeiro filho, eu quero que eu seja um pouquinho do que meu pai foi. Porque Legal, Vitor, as legal. decisões que ele tomou quando eu Uhum. nasci e quando teve diagnóstico Uhum. foi de muita coragem, né? Porque Uhum. aqui ele tinha a vida dele, ele tinha tudo que ele Uhum. construiu e ele deixou Uhum. tudo para trás para ir para uma terra que ele não conhecia, para Uhum. morar junto com a família da minha mãe, Uhum. né? Então é bem difícil, né? Ele estava Sim, terminando a muito. faculdade, ele estava fazendo letras Uhum. e Uhum. ele deixou tudo Uhum. para poder cuidar de mim e até Uhum. hoje eu sou muito grato por isso, porque eu não seria Uhum. essa pessoa que está falando com você se não fosse as decisões do meu pai. Que lindo, viu? A Camilinha falou assim que seu José é maravilhoso. É lindo ver você honrar, né? Pai e mãe, né? E a palavra de Deus fala muito isso também. Você tem irmãos, Vitor? Eu tenho uma irmã, eu tenho Mais uma irmã, nova ou mais velha? mais nova, né, mais nova. Mais... Inclusive eu pedi a Deus. Uhum. É, para ter uma irmã. É, porque quando eu tinha 7 anos, né, ano que ela nasceu, quando eu Uhum. tinha 6, 6 e meio, por aí, é, Uhum. os médicos diziam que seria bom porque eu me sentia só. Eu Uhum. tinha amigo imaginário na época. Uhum. Então, eu precisava mesmo de um irmão. E aí, eu Uhum. ainda morava em São Paulo e minha mãe perguntou: você quer um irmão ou quer uma irmã? Eu disse: eu Uhum. quero uma irmã. Uhum. E acabou que veio a irmã. É, a gente, como todo irmão, briga muito, mas eu amo ela. Uhum. E aí, imagina como deve ser super protetor, né, Camila? Não, sim, claro, Imagina, claro. ciumento que deve Não, ser. não, eu não sou ciumento, não. Ó, vou perguntar, hein, Camila? Pode contar. Camila conta tudo pra mim, ó. E assim, é muito legal de ver assim, né? A força da família, do o que nós precisamos fazer agora. E a gente vê muito disso, né? Do espera. Você falou seu pai do espera da faculdade, da espera dos sonhos, mas o que era mais importante naquele momento era cuidar de você. Se o Uhum. tratamento estava aqui, né? E hoje fez total diferença na sua vida também. E a gente vê muitos, e às vezes a gente acha que esses tratamentos, lógico que demora, é um processo, né? Mas para a sua vida, eu acho que foi assim um divisor Eu de comecei, águas. eu acho que o sete é muito significativo para mim, né? Eu Uhum. sou do dia 7 do mês 7, só que Que de legal, 98. que Mas legal. eu comecei a caminhar com 7 anos, quando eu vim para Uhum. cá. E Uhum. aí, é, dali para frente, eu acho que meu pai teve a sacada dele, começou a recompensa, né? A Uhum. recompensa das coisas. Porque Sim. eu comecei a dar meus primeiros passos sozinho com 7 anos, depois de muita Uhum. fisioterapia, depois Uhum. de muita natação, ecoterapia, foi um processo. Uhum. Uhum. E é igual eu falei, não é Uhum. do dia para a noite, você Uhum. vai plantar e você vai colher. Uhum. E isso eu tenho certeza, você vai colher. Agora você tem que ter paciência. E Uhum. paciência no mundo de hoje, seja para cuidar do filho, seja para Uhum. ter um trabalho, seja para manter o trabalho, seja para manter a relação, seja para Uhum. qualquer coisa, é um negócio que está em falta. Uhum. Todo mundo Muito, está com falta de paciência. Então, muito, né, Vitor? a única coisa que eu desejo para você, mãe, para você, pai, que está cuidando do seu Uhum. filho deficiente, é paciência. Continua Uhum. fazendo, continua confiando nos médicos Uhum. e vai dar resultado.
E nos médicos dos médicos, né, Vitor? Que é a gente se alimentar, né, espiritualmente todos os dias, porque essa batalha é muito espiritual também, né? Então, Claro. quando a gente está alimentado na palavra de Deus, ó, o pastor Israel entrou aqui, boa noite, lá do Piauí, boa noite, pastor. E aí a gente vê assim, quando a gente se alimenta o espírito, fica mais fácil. Quando a gente tem irmãos orando pela gente, a gente vê que a gente não está sozinho. E eu vejo essas ONGs faz muita diferença, porque uma mãe sozinha, ela fica desesperada. Mas quando são várias mães juntas por um propósito, né? Comemorando fase a fase, orando juntas, indo atrás de medicamentos juntas, buscando diagnóstico, tratamentos novos. Então, assim, faz total diferença, né, Vitor? E eu achei que eu Claro. falei muito para o meu marido que eu achei lindo de vocês. Esse centro deve ser, nossa, muito divertido de você estar lá, né? Um incentivando o outro, né? É, sim, Rindo a muito, gente criou uma família, né? A gente criou uma uhum, família e todo mundo ajuda todo mundo. Claro que de vez em motivando. quando tem um que leva pro coração alguma coisa, né? Tem Uhum, algumas coisas, mas família é assim, né? Família é uhum, assim. De vez em quando você não tá nem aí, ou você tá uhum, aí, é assim, uhum, é uhum, relacionamento. uhum, Mas, cara, se tem uma coisa que eu sei que foi muito boa, foi conhecer o pessoal do centro. uhum, Porque eles me deram uma noção de coletividade que eu tinha uhum, perdido quando. Porque eu preciso contar isso aqui. uhum, Em 2000 e alguma coisa, acho que 2012, isso. Em 2012 eu fiz uma cirurgia uhum, em que eu tive que esticar os nervos dos pés, né, das partes inferiores. uhum, E aí eu fiz o processo de fisioterapia, fiz 2 anos isso. Em 2014, eu parei de fazer fisioterapia por indicação médica, uhum, porque, segundo eles, eu já tinha evoluído o que eu uhum, poderia evoluir e que agora uhum, eu precisava de um esporte, para que eu mesmo, com o meu cérebro, porque a minha uhum, deficiência é cerebral, uhum. fizesse os movimentos e não mais alguém fazendo alongamento, Por alguém você. fazendo alguma coisa. Uhum, Então, eu deveria me esforçar para saber os meus limites uhum, comigo mesmo. E aí foi aonde tudo desmoronou, porque eu comecei a entender que eu não precisava mais fazer nada, uhum, né? Então, eu era jovem, claro, uhum, mas eu parei de estar em contato com deficientes, de estar em contato com pessoas em si também, porque eu uhum, acabei só jogando minha bolinha e ficando em casa jogando videogame, e uhum, estudando. Mas, assim, não uhum, era o que eu estava habituado a fazer, né? Que era uhum, motivar as pessoas, mesmo sem saber dessa uhum, onda de motivação. uhum, Eu uhum, queria ajudar as pessoas. uhum, E quando eu parei com a fisioterapia, eu parei de fazer isso. E eu uhum, só tive depois essa sensação de pertencimento depois, quando eu entrei de novo lá, que eu vi que eu nunca deveria ter saído da fisioterapia, porque eu me uhum, sentia bem ali. Não era nem por uhum, conta de fazer de novo os procedimentos, as coisas, uhum, uhum, mas era porque eu me sentia bem ajudando e uhum. estando em contato com outras pessoas que também precisavam vencer na vida. Uhum. É o propósito, né, Vitor? Quando a gente está no propósito, né, que desde pequeno Deus colocou isso em você, quando a gente sai, fica assim um vazio, falando assim, agora. Para mim, isso também foi difícil, porque assim, meu propósito é isso, encorajar, motivar pessoas, trabalho com médicos e tudo. E aí, o Homem Saúde, é o que eu falei para vocês na outra live, ele surgiu por causa do. Peraí, o que, que eu posso fazer, né? Vou traduzir artigo. Mas aí não tem esse contato com as pessoas, né? E aí todo mundo falava, ai, vai pra live. Lá eu falava, gente, mas hoje encheu de live. Agora todo mundo parou na pandemia, eu vou entrar em live? Ah, não, sabe? E aí ficava se escondendo atrás do meu propósito, né? Então, é muito bom estar aqui. E aí eu brinquei muito com a esposa de Israel. Eu falo assim, já que a gente fala muito, vamos usar isso, né? Eu brinco com ela. E eu vou trazer ela aqui, né, Israel? Já pega no pé dela, que até o final do mês a Você Andressa vai assistiu estar a live que falando. eu tive com a Camila, né?
Sim, Você viu que a gente maravilhosa, fala, gente. né? Que live maravilhosa. Eu amei. Inclusive, ó, tá aqui o pessoal aqui, ó, da. Como que chama lá ela? Eu sou a gente lembrar o É, o nome. meu nome é Separação. Isso, ela tá aqui. Boa noite para A vocês. Gil. É, a A Gil tá Gil, aí? eu amei Que legal. conhecer ela, a gente amei. E a Camilinha falou assim: ó, Israel falou que ouviu o seu testemunho, Camilinha, o testemunho tá ecoando, né? E assim, a Camilinha falou, e eu ia te perguntar isso, que é da produção musical. Pronto, vamos lá. É, no ensino médio, eu comecei a querer fazer algo diferente, né? Eu sempre fui disso. É, agora que eu percebi, depois com a maturidade, eu vi que eu sou um cara Uhum, que gosta de fazer algo diferente. E uhum, no ensino médio, a gente se reuniu, a galera, para fazer bagunça. uhum, Na hora do intervalo, começamos a bater nas cadeiras uhum. e cantar. E daí nasceu uma paixão pela música. Legal. Quando a gente chegou em casa, a gente montou uma percussãozinha de lata e Uhum, começamos a brincar. uhum, Nisso, eu já tinha computador, então eu comecei a gravar essas brincadeiras que a gente fazia. Eu comecei a compor e tudo mais. uhum, uhum, E nunca tinha passado pela cabeça de ter uma banda, né? uhum, Até vinha um rapaz que estudava na outra sala, dizendo que tinha uma bateria em casa. E eu disse, uhum, pronto, já tem um instrumento real, né? Vamos lá, vamos uhum, buscar a bateria. E aí teve uhum, uma igreja aqui que tinha uns instrumentos. A uhum. gente pediu para a igreja emprestado para fazer uma Uhum. apresentação na escola Que legal. contra as drogas. E Uhum, aí começamos a ver cara, o sonho começou a ser realidade, né? uhum, Do nada as coisas começaram acontecendo, do nada. uhum, E aí a gente fez o projeto da escola, o pessoal gostou e a gente continuou. uhum, Continuamos por 3 anos, aqui fazendo show pela redondeza mesmo, pela região. Ainda a gente era de menor, então tinha aquela coisa toda, levar algum pai, alguma coisa assim. uhum, E com a ajuda dos amigos, né, e do meu primo que estava aí na live, uhum. ele financiou muitas vezes a nossa banda, né? Era o empresário. O primo era Porque empresário. ele fazia eventos para crianças, né? Tipo, Dia das Crianças, ele tinha algum evento, então sempre colocava a gente Isso. lá. Uhum, E depois a gente foi se dissipando, porque eu tive que fazer faculdade, uhum, o percussionista também, o baterista também, então a gente foi uhum, separando. E eu fiquei uhum, com isso no meu coração. Eu disse, não, uhum, já tinha comprado um teclado, dá para fazer alguma coisa aqui. Aí eu uhum, comecei a gravar algumas batidas, algumas coisas, e com um amigo que era compositor, comecei uhum, a vender esses arranjos para ele, uhum, uhum. a ajudá-lo nas músicas também. Ah, meu primo tá aí. Olha, tá E, aí, ó, o empresário aí, ó. Quem quiser contratar para shows, fale com o Thiago, hein, gente? e aí, hoje eu faço as minhas loucuras, né? Meu primo tá aí também, tá dizendo que eu sou bom, mas é mentira dela, eu só arranho. E aí Uhum, eu faço, de vez em quando eu faço alguma coisinha. Tô fazendo agora o que eu nunca fiz, uhum, que é financiando algo para mim. uhum. Eu comecei a comprar material melhor, melhorar meu material aqui, vou fazer um estúdio Que e legal. o cargo-chefe disso tudo vai ser o CD da banda que nunca teve. Que legal, hein? Ó, Israel, já vai pro Piauí já, né, Israel? Já manda ver, ó. Já vai Vai fazer ser o um CD da show. minha banda que nunca teve. Então a gente vai pegar as Que músicas que legal. a gente tocava na época e vai Uhum. transportar com outra roupagem para hoje e vai começar a lançar na internet. E qual é o estilo aí, Vitor? Conta pra nós, tô curiosa. Fala aí, o Então, a pessoal gente tá faz de curioso. tudo, né? A gente faz de pop nacional até axé, pagode. A gente toca um pouco de tudo porque é Uhum, molecagem, né? Começou uhum, assim e vai terminar assim. uhum, Vamos tocar um pouquinho de tudo uhum. e vamos alegrar todo mundo, né? Que é bom assim. Que legal, que legal, que legal. E, ó, a Poliana, acho, né? Falou que você é fotógrafo também, ó. Isso que é bom nas lives, que Ah, tá. as pessoas A contam Giovana, tudo. minha prima também.
Uhum. Minha prima, a família toda tá por aqui, né? Ó, que bom, gente. Pode contar aí todas as coisas aqui, que live é bom por causa disso, né, gente? Tudo que ele esconde, os talentos, a gente vem aqui e fala, né? E, ó, a Camila falou que é um fotógrafo excelente, fez toda a cobertura da entrevista da noite. Foi sim, Camila, eu vi tudo lá no perfil dele. E eu tenho uma paixão por isso também, sabe? De ser blogueira, sabe? Eu curto isso de ficar documentando as coisas, ficar postando tudo. Eu já E faço é legal diferente, eu isso. sou do background, né? Eu gosto de gravar com a câmera frontal, ou com a câmera traseira, no caso. Eu Uhum. gravo com a câmera traseira, com a frontal eu não gosto muito, não. Eu já não, já curto explicar, falar, e assim, é gostoso, igual do Piauí, as pessoas já têm intimidade com o pessoal de lá, porque eu postei tudo. Então, cada detalhe eu chego aqui, as pessoas já me perguntam, porque falam, nossa, eu vi lá e tal. E, ó, Outra mamãe, alterofilismo. acho que a Outra sua mãe pessoa tá do aí. alterofilismo entrou aqui, ó. Ah, que A legal, ó, Lara. boa noite. Pode contando todas as coisas aí, viu, gente? Que hoje eu tô aqui, ó, aproveitando que foi difícil para ele. Eu sei que para você, Vitor, né, romper isso. Mas olha, ele fala super bem, né? Como é um comunicador, é artista, que isso aí, né? Eu já sabia, mas aí eu queria que ele falasse dessa veia artística. É um talento que é atleta também, né? Não é o Camila? A Camilinha falou que ama gravar e falar. Então, eu falei, Camila, nós, ó, se você vir ficar aqui, nós vamos passar a noite tudo conversando. O Israel Tati, eu sabe sei que que ela... é repetitivo, é falar, né? Mas com uma pessoa chamada Pablo, eu consegui ver que eu posso fazer tudo e eu posso É ser isso aí, tudo que eu quiser, é isso aí, é isso aí, entendeu? é isso aí. Eu não sou músico, eu não sou, eu sou imagem e semelhança de Deus. E Amém, amém. ele me chamou para dominar sobre todas as coisas, então É isso aí, eu estou é isso fazendo aí. isso. É isso aí. Eu trabalho com mentoria e eu tenho o privilégio, né, de conhecer muitas pessoas. E ontem eu estava com um casal que é empresário e o Pablo é amigo deles, assim, pessoal, Caramba, né? que Da massa. lá da igreja da Videira, a gente conhece muita gente de Goiânia, tive o privilégio de ir lá. E aí eles têm muito medo da empresa e tudo. E aí eu falei, gente, vocês falando e vários outros empresários que começaram lá em Goiânia, é um celeiro de empresários, né? E aí eles falaram, eu falei, olha onde o cara tá. Vocês que conhecem a história inteira, não é assim de contar na internet, é história de caminhar junto dia a dia. E às vezes, Vitor, as pessoas faltam fé. Falta fé, falta elas pararem de olhar para o problema e olhar para Deus. E aonde Deus pode colocar você, né? Aonde Deus vai te colocar. Eu Então, gosto muito do Salomão, né? E assim, tem um conselho dele que diz: olha, se cerque muito de conselheiros, de boas pessoas, que aí você vai chegar longe. É isso que eu estou fazendo. Eu é isso estou aí. sendo Uhum, seletivo com as pessoas, uhum, selecionando as melhores e uhum, de, de, de personalidades diferentes também, porque isso vai me uhum, ajudar muito. É uma escola, como eu falei. A uhum, Camila me deu uhum, a honra uhum, de ir para o The Noite, né, de uhum, acompanhar ela e fazer toda a uhum, matéria. uhum, Foi uma escola para mim, porque uhum, eu não era o cargo-chefe, né, eu não era o uhum, entrevistado, uhum, mas eu vivi tudo que o entrevistado poderia viver. uhum, Então, tenho certeza que vou chegar lá um dia, mas eu estou uhum, tranquilo, porque uhum, eu já sei como uhum. é. Foi uma experiência Sim, legal. sim, sim. Inclusive, cara, eu não esperava que ia ter recepcionar essa coisa toda que teve, Uhum, porque uhum, é, eu não sou fotógrafo, né, de registro, assim, eu faço porque eu gosto. uhum. E quando eu fui comparar as imagens que saiu do SBT e as imagens que eu tinha no meu celular, foi justamente dos mesmos ângulos, as Iguais. mesmas cores. Uhum, Eu mostrei para iguais. Camila e disse, cara, parece que foi Uhum. arranjado, sabe? Parece que foi uma Sim, coisa combinada e não foi. sim, sim, sim. E aí é aquela colocou, né? A Camila falou que a Tati é da vibe. Ai, a internet tá ruim, Adriana, mas fica tranquila. Depois, quando ficar salva, aí você consegue assistir, vai virar também podcast, né? E O ela falou. engraçado é que minha mãe é Adriana, né? É ela Uhum, que tá falando com você. sim, Mas sim. eu tô fazendo a live com a mesma internet e tá tranquilo, né? Parece que tá. Como diz minha filha, você tá roubando tudo da internet. Eu ia falar
isso. Ai, ela falou que hoje o estudo da Outra Bíblia foi... pessoa da família entrou aí, ó, Ah, Luciana. que legal. Boa noite para vocês da família. É um prazer, viu, gente? Sua mãe falou que o estudo da Bíblia hoje foi falando da sabedoria de Salomão, né? E a gente vê hoje, na atualidade, muitas pessoas que Deus tem levantado, né? Muitas e muitas. E a gente conhecer tantas pessoas. E eu falo muito, né? Quando a gente se dispõe na mão de Deus de cumprir o propósito dele. Qual é o meu propósito, né? Eu não estou aqui a passeio. Qual é o meu chamado? O que, que o senhor quer de mim? E aí as coisas vão indo. Quando a gente coloca para si as coisas, e aí é uma fama para si, é um dinheiro para si, é um vazio. Mas, Foi o que eu falei ontem. Conversei bastante com esse empresário e falei, gente, o que, que adianta você chegar lá no céu de quantas mansões, né, que a gente vê hoje, muitos pessoal que vende, né, de uhum, mobiliárias, que sim. trabalha, que Que vende, tem um né, talento aqui no para nosso... isso, né? Que vender não é fácil. Tem um talento na venda, né? De vender, né? Mas esse talento que eu falei, essa persuasão, é de você levar pessoas para o reino, né? De você chegar na eternidade, de olhar, Deus não vai perguntar para você quantas mansões você vendeu, quanto dinheiro você fez, mas o que você fez com esse dinheiro? E as pessoas que estavam do seu lado, né? Então, eu sempre entender o meu propósito de olhar e falar, opa, Senhor, o que o Senhor quer de mim com aquela amizade, né? Legado, né? É isso Legado. aí. O que, que as pessoas vão contar no seu funeral? Eu acho que a coisa mais bonita do cristão é o Sabe o funeral. que é interessante? Eu peguei da cultura judaica. Uhum. Hoje, os jovens não sabem o nome dos bisavós. Não É. sabe, eu acho que às vezes não sabe nem de um dos vós, dos avós, Uhum. né? Então, Uhum. se perdeu muito esse negócio de legado, de deixar Uhum. alguma coisa para a geração. Né? Acho que a Uhum. palavra geração está se perdendo também, Muito. porque a Uhum. vida está muito breve, né? Tipo, Uhum. eles, Uhum. e eu me incluo nisso como jovens, nós Uhum. jovens achamos que a vida simplesmente passa, e não é assim também. Uhum. Não é assim, quem sabe viver a vida, sabe que a Uhum. vida continua e você Uhum. deixa algo. Mas isso Uhum. é questão cultural, né? Porque estão Uhum. querendo que também os jovens não tenham filhos. Uhum. Então, isso aí é um papo para outra live, Sim, né? ó, sua mãe colocou e é verdade, né? Isso não é sabedoria, é vaidade. E a gente vê muito isso, né, Vitor, de jovens querem curtir o hoje, só curtir, só o momento, só o prazer e não estão nem aí com o legado, Mas com o essa curtição não propósito. é curtição, eu curto a vida também, mas eu curto de Uhum. um jeito tão legal, acho tão mais Sim. legal, sabe? Acho que eu Uhum. curti não deveria ser usado para essa palavra que você quer usar, Uhum. porque justamente é vaidade, é perca de tempo. É É perca isso de aí. tempo. Uhum. E É o destruir a ativo que a gente mais saúde, tem né? é o tempo, né? O Uhum. É ativo o que a bem gente mais mais tem é o tempo. precioso. Então, se você não sabe usar Uhum. seu tempo, você não está Uhum. curtindo, você só está É. jogando fora. É isso aí. Ah, o Vlad está aqui. Boa noite. O Vlad, ó, é um super fotógrafo. Olha, a Adriana falou sua mãe que a família está se perdendo, né? Amo muito minha família e ser família. Nossa, olha, Adriana, pelo filho que você tem maravilhoso, ó, até caiu de tão emocionado que ficou, ó, né? Caiu o celular, caiu tudo, né, Vitor? Mas a família é o bem mais precioso que a gente tem. E o tempo também, a gente demora, né, para entender isso. O tempo de estar com as pessoas que a gente ama, o tempo de cuidar, né, que a gente falou tanto nessa live, de usar o tempo para cuidar do corpo, cuidar da mente, estudar. E muitas das vezes a gente vê. Acho que travou aqui, ó. Ixi, o Vitor caiu. Ih, o Vitor caiu, gente. Deixa eu ver, o Vitor caiu. Mas, gente, eu vou estar salvando essa live aqui pra gente não perder, tá bom? Vou salvar aqui. Tomara que não perca o que ele falou, né, gente? Deixa eu ver, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui se ele consegue entrar de novo. Oi, Vitor, conseguiu entrar. Caí, mas Ufa. levantei.
É isso aí, olha, ó, chamei ele novamente. Será que perdemos, Vitor, que você Não, não, caiu? tá aqui. Não, mas aí não perdemos, né, a nossa live, não, pelo amor de Não, não, Deus, acho que gente. não, acho que fica assim. Fica salvo, né? Acho que Uhum. E ficou, né, gente? você não abriu outra, né? Não, não, não. Ah, Ah, então vai então ficar só, verdade, vai verdade. ficar. Ó, o Vai ficar. Vlad falou uma coisa que é real, né? Hoje é mais fácil dar um celular para os filhos do que ficar no parque com eles, é isso aí, né? Então, as pessoas ficam assim, perde o tempo. A internet, ela é boa, mas muitas das pessoas sentam nas mesas e não tem mais esse relacionamento, né, Vitor? Tudo é bom, mas para quem sabe usar, Uhum, né? Eu acho que até os defeitos da pessoa é bom uhum, se ela sabe usar. Porque eu costumo dizer até que a gente não tem defeito. Eu costumo dizer que somos perfeitos. O problema é que a gente foi criado para ter defeito. uhum. Mas aí é outra live também, que a gente vai. É isso aí, a gente vai ter várias, gente. Vai ter várias. Parte 2, parte 3. Ó, vamos fazer eu, você e a Camila, né, Camila? Bora fazer, bora fazer. Ó, vamos Se você sim, quiser ó. chamar a Jamile também, pode chamar. Ah, eu amei essa Jamile, gente. Eu quero conhecê-la também. Todos os amigos de vocês agora são meus amigos também. Eu Ela é amei. mãe de um deficiente. Ele tem deficiência auditiva. Eu É não bom você sabia disso chamar. aí. É bom você Que chamar. legal, que legal. Nossa, ela é muito pra frente, que testemunho, que mulher, gente. O testemunho dela é impactante. E é isso que eu acho legal, assim. Deus vai colocando a gente, vai colocando pessoas para você falar, nossa, ela sobreviveu a tudo aquilo que ela contou na live, né? É uma mulher que teve problema muito sério com o marido, teve vários filhos, não sabia que tinha um filho, né? Um filho especial, e ela conseguiu, né? É, são 5 filhos, né, Vitor, que ela tem? Acho que é isso. Acho que é isso. Ó, a Dona Adriana tá falando que Cinco. quer também. Pode vir, viu, Dona Adriana? A gente vai fazer uma live, ó, com a Dona Adriana, com a mãe da Camilinha, fazer só de mães. Pena que agora é dia dos pais, né? Mas aí a gente fazer uma live só de mãe, né, gente? Porque a Flávia que tá entrando aqui, boa noite, Flávia. A Flávia que cuida também da casa de Davi. Ela trabalha com meninos, né? E aí foi aniversário da Casa de Davi. Parabéns para vocês pelo trabalho maravilhoso, viu, Flávio? E a Camilinha falou 6 filhos. Então Ó, as tias também querem fazer live, ó. É muito legal isso, gente. É muito legal de saber, né? Voltou, Vitor. Voltou, voltou. Peraí, voltou, Vitor. Pode falar. Só que não tá saindo o som. Vê aí, Vitor, se tá saindo o som. Pronto, tá saindo som. Agora voltou. Agora Voltou, voltou. voltou. É o horário do congestionamento, né? Do congestionamento online, né? É que o pessoal, eu sei, gente, hoje é dia de culto, todo mundo tava nos cultos hoje, agora tá todo mundo saindo do culto e todo mundo tá assistindo a live. Então, gente, a gente não quer tirar ninguém do culto. Eu quase nunca faço, né, live de quarta-feira por causa disso, para não tomar bronca, né, dos pastores. Mas hoje tinha que ser essa live especial, né, Vitor? Então, Então, enquanto você precisar, eu vou estar sempre à disposição para ajudar, viu? gente, gratidão. Eu fico muito feliz, viu, por vocês terem essa disposição, por vocês, eu sei que vocês são super ocupados, que é dia de treino, essa semana ainda tem treino, e tá aqui, né, até esse horário. E, Vitor, a gente conseguiu, ó, passamos do horário um monte, foi muito legal. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo, o que Deus tocar no seu coração aí para falar, fique à vontade. É o seguinte, eu sou um cara que não. Eu busco hoje ser exemplo para todo mundo, mas eu não era. Eu não era Uhum, porque eu comecei sendo, fui até uhum, os meus 18 anos, lutador e vencedor uhum, com a minha deficiência, né, ajudando várias pessoas, até que eu perdi o propósito. uhum,
E aí eu fiquei vagando. Teve Uhum. coisas que me deixaram acomodado, muito acomodado. E aí eu achei que eu estava no céu. Mas na verdade Uhum. eu tinha perdido a minha vontade de viver, sem saber. Uhum. Uhum. Depois que eu caí em si, que não foi fácil, eu estou contando aqui um resumo. Depois que eu Uhum. caí em si, foi que eu disse, não, eu preciso mudar minha realidade. Uhum. Porque senão eu tenho 24 anos, completei agora mês passado. Senão eu vou viver na casa dos meus pais o dia todo, até quando eu Uhum. morrer. Uhum. E não vou ter construído nada, porque eu já tenho 24 anos e cadê? Eu construí o quê? Uhum. Aí eu fui reciclar minha história e vi que eu tinha construído um bocado de coisa, mas eu não tinha vivido ainda isso. Uhum. Então, o que eu tenho para dizer é que viva um dia após o outro. Viva um dia como se fosse o último. É claro, todo mundo fala isso, mas agora eu vou Uhum. dizer como. Uhum. Faça o que tem que ser feito. Se é para levar seu filho no tratamento, leve como se fosse o último dia que seu filho vai no tratamento, porque no próximo dia ele vai ser curado. Uhum. Leve como se fosse com essa mentalidade mesmo, de ser Uhum. o último dia que eu venho aqui, porque Uhum. amanhã não vou precisar mais vir, que ele vai estar em casa tranquilo. Então, se todo dia você fizer com essa garra, vai dar resultado bom para você. Porque Uhum. você está fazendo não para seu filho, não para você, mas para Deus, com a esperança de que as coisas vão dar certo, Uhum. entendeu? Porque é para isso que a gente está aqui, Uhum. para ser um discípulo de Jesus, um Uhum. espelho de Jesus, porque a gente é a imagem e semelhança dele. Uhum. Então, é isso. Eu vou sempre voltar nesse, como se fosse um ciclo, porque eu não acredito nisso, eu vivo isso. Né? E quando Uhum. eu encontrei pessoas que também vivem nessa frequência que eu vivo, Uhum. eu vi que eu não era maluco, que eu estava certo. Uhum. E só me deu mais garra para viver mais assim, sabe? Então, Uhum. não é por acaso que eu tô aqui, não é por acaso que ela Uhum. faz live aí para ajudar as pessoas, não é por acaso não, Uhum. é porque a gente se Uhum. disponibilizou como ferramenta do Uhum. Criador para ajudar as pessoas, Amém. Amém. entendeu? É Amém. só por isso. Amém. Todo mundo Amém. pode ser ferramenta, né? Todo mundo pode Uhum. ser, só que nem todo mundo tem a coragem de ser, Uhum. porque não é Uhum. fácil. Uhum. E todo mundo sabe que tá no caminho certo é bem difícil, mas Uhum. quando a gente pega o jeito, não quer Uhum. mais sair. Mentira. É, gente, olha, louva a Deus assim, por Deus ter colocado, né, vocês, Camilinha, de abrir, é o que você falou, a gente está juntos no mesmo propósito, da gente servir o mesmo Deus, de conhecer essa família, Dona Adriana, cada um, sua avó tá aqui, suas tias estão aqui, seus primos estão aqui, falando o quão vitorioso você é, o quanto de orgulho que você traz para essa família. Eu Não tive uma porque o equipe boa, né? Vitor nossa, Eu são tive uma pessoas equipe. maravilhosas. Não porque o Vitor é o Vitor, né? Um paratleta, é o Vitor. Não, pelo homem que você é, pelo caráter que você tem, por você espelhar realmente o amor de Deus por onde você passar, Vitor. Eu ainda estou na Então, estrada, mas eu estou orgulhoso do que eu construí até aqui. sim, muito mais do que Deus vai fazer, né? De você estar preparado. Então, quando a gente está no trilho, Vitor, no trilho certo, no caminho certo, com as pessoas certas, com as amizades certas, sabe? E é o que a gente fala para muitos jovens isso, e tá aqui toda a sua família para testemunhar, os prazeres que o mundo vai dar, as amizades legalzona, que, nossa, que no outro dia só deixa a gente mal, né? E querem nos tirar do caminho. Então, para essas vocês que estão passando por isso hoje, que estão passando por esse momento de dificuldade, a gente está aqui à disposição, né? No Mas inbox até para essas você pessoas dos conversar. caminhos ruins têm algo para te ensinar. Sim. Então, não estou fazendo, não estou falando que você faz isso. Mas Uhum. até uma conversa que eu fazia que eu estava tendo com a Camila ontem foi Uhum. isso. A gente aprendeu que não se deve julgar as pessoas, e sim os Uhum. comportamentos, porque Uhum. nenhuma pessoa é de todo mal. Uhum. Então, seja a luz nesse Uhum. canto de trevas. Uhum.
De né? ajudar. Você Uhum. tem o Mas papel muitas vezes, de, Vitor, a gente não tem forças para ajudar e a gente cai claro, junto, sabe? Então, claro, esse que é o perigo. Se você não tá com forças para ajudar aquela pessoa, busca alguém, né? buscar alguém. Vai, busque alguém para tentar ajudar ela. Mas muitas das vezes, por isso que eu falo assim, o tão bom é a gente ter intimidade com os pais, ou às vezes, se o pai vai escandalizar que a gente vai contar uma coisa, um amigo próximo, um irmão, né, que a gente pode falar e falar, olha, tal amizade está passando por isso. Ora, né, eu vou tentar, vou Isso é conversar. construído também. Uhum, Isso é construído também. A amizade com os pais é construída. É porque uhum, o interessante, assim, que intriga, é porque a pessoa só quer procurar os pais quando acontece algo muito pesado ou que ela uhum, acha ser muito pesado. Se ela já uhum, tem o costume de procurar os pais nos micro problemas, os pais uhum, não vão se ridicularizar, porque conhece o filho que tem. uhum, Eu sei disso de experiência própria, né? Eu posso uhum, estar errado, claro, na maioria das vezes eu estou, mas é assim que eu uhum, vejo a vida no meu olhar, uhum, com os meus pais, com os pais que eu tenho. uhum. Sim, Como toda de amizade é for... construída, né? Uhum. É, a gente, Vitor, trabalha bastante com jovens que não tem, sabe? Não tem um pai presente, ou às vezes a mãe nessa pandemia de perder mesmo. Muitos ficaram, né, tão enlutados Você que por não perder. tem pai e mãe como figura, procura uma tia, Uhum, é isso aí. um Uhum, tio, um amigo uhum, que faça o uhum, papel do seu uhum, pai ou da sua mãe, uhum, porque tem uhum, pessoas que querem te ajudar. uhum, Eu não consigo ver o mundo com pessoas uhum, 100% ruins. Não tem, não tem. uhum, Inclusive, uhum, eu acho que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. tem. O problema é que o mal está escandalizando muito. Uhum, é. Então, É que o a mal tomou falta de força, né? coragem, às vezes, da pessoa também. Porque é difícil, claro, Uhum, você pedir muito. ajuda a alguém. Pedir ajuda é muito Uhum, difícil para quem não tem uhum, costume. uhum. Só que a gente vive, né, no mundo da tecnologia, ela facilita isso, né? Uhum. Então, às vezes, eu sempre estou aqui, né, respondendo pessoas no direct, muito mais no meu perfil, né, da Believe, do que aqui, né? Que aqui a gente vive mais para essa área de patologias, de doenças, ajudando pais, ajudando mães. Mas eu falo para vocês, gente, a ajuda, às vezes, não é, às vezes, a cura física, mas é a cura emocional. É a ajuda espiritual que vocês precisam, que está lutando com uma depressão, que está lutando com o luto, que está lutando com tantas coisas. Então, se Mas o você aí mundo está de hoje lutando com escandaliza isso, quem tem problema emocional, quem tem problema muito, psicológico. muito, Então, Vitor, muito. é claro, é difícil para a pessoa que tem algum tipo de problema, porque se for para dizer que a Uhum. pessoa tem depressão, vai dizer, não, é frescura. Ou se for para É. dizer que Uhum. está com carência afetiva de um pai ou de uma mãe, é frescura Uhum. também. Uhum. Então, Uhum. saiba você que está com problema emocional, que não é Uhum. frescura e que sempre vai ter alguém para te ajudar. Porque Uhum. você estando nas três esferas, corpo, mente e alma, Uhum. Uhum. tranquilo, você não sabe o poder que você tem. Então, Sim. se tá um buraco aí, se tá um vazio, é Uhum. normal, todo mundo nós temos, Uhum. só que você precisa procurar alguém que você confie e vai te Uhum. ajudar. Inclusive, Uhum. eu tô com o direct aberto aí, se você quiser trocar uma ideia comigo. Uhum. Que legal, Vitor. Muito obrigada por você se abrir, né? Obrigada por você abrir a sua família, né, pra gente. Ai, dona Adriana, muito obrigada. Quem sabe um dia, né, vai realizar esse sonho de aí conhecer vocês, passar calor, ô delícia. E que eu amei. Nossa, gente, vocês são um povo abençoado, sabe? Amém. É um povo assim que abre as portas, um povo comunicativo, e a gente tem só a agradecer. Agradecer, assim, que as pessoas, a gente percebe, né? Ficam frias, né? Com o frio daqui, parece que ficam se isoladas, a pandemia isolou mais as pessoas. Ó, sua mãe já falou que eu posso ir aí na sua casa, viu, Vitor?
Olha que eu Pode vou vir, mesmo, viu, pode Dani? chegar. Vou sim, viu? Obrigada, viu? Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Essa live vai ficar salva. Vocês que entraram no meio, que entraram no final. A Camilinha, tem a Camilinha também, né, Camilinha? Vou sim, ó. E vocês que entraram no final, eu vou salvar. Depois vai virar um podcast. E como o Vitor falou, a gente tá de portas abertas aqui. Os nossos directs estão abertos para ajudar vocês. Vitor, fala o seu perfil para o pessoal que vai estar no podcast. O Vitor Gonçalves. Vitor com C. Na verdade é Goncalves, né? Porque não tem um cedilha. Goncalves, isso, é. É. E aí vocês podem seguir aí, ó, tem até cafezinho. Oi, a gente gosta de café, viu? E a gente quer Você agradecer gosta a também? todos. Eu gosto, viciada no café, paulista, ó, viciada no café. Eu E, sou também. gente, foi um prazer. Obrigado por abrir o coração de falar de coisas tão íntimas. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Um bom resto de semana. E semana que vem já tem mais algumas lives aí. Eu logo já posto para vocês também. E que Deus abençoe a cada um, viu? Um beijão. Amém, Fica amém. com Deus aí, viu? Obrigado pela Tchau, tchau, oportunidade, gente. viu? Tchau, tchau, Vitor. Tchau. Brigadão.